Olá, aluno do ensino médio, vamos dar continuidade aí às aulas que nós estamos fazendo do segundo ano, tá? Peço que você olhe as demais aulas disponíveis na plataforma Eduque, né? Nós estamos gravando aí aulas comigo desde a aula 17. É importante que para um aprofundamento nas demais aulas, você assista depois na plataforma Eduque as aulas que já estão disponíveis lá, até porque uma aula sempre aparece um conceito ou outro das aulas que estão aqui. Então vamos lá para a aula dessa semana, tá? Vamos para a aula 25. Vamos lá para a tela. Tá aí meu nome, tá? Eu sou o professor Márcio. A aula de hoje tem tema de propagação retilínea da luz, sombra, penumbra e eclipse, tá? Nós vamos ver esses conceitos aí, que são os conceitos principais da óptica, tá, pessoal? Coloquei aí, basicamente, os princípios iniciais da óptica, tá? Esse ramo é chamado de óptica geométrica e tem esse monte de princípio ali, ó, fonte de luz, propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade da luz. Nós vamos ver todos eles para entender no final como é que funciona aquela parte de sombra, penumbra, como é que funciona o eclipse, tá? Então, ao longo da aula nós vamos dissecar esses tópicos aí e você vai acompanhar comigo cada um deles. Então vamos lá, pessoal. O primeiro princípio aí para entender os raios de luz, lembrando que nós já estudamos a natureza da luz em aulas anteriores, vamos estudar os tipos de fontes de luz. Então, pessoal, nós temos uma classificação de fonte de luz chamada de fonte extensa. O que é uma fonte extensa, pessoal? Não tem muito segredo, não. É uma fonte em que os raios de luz são propagados em todas as direções. E aí um exemplo de uma fonte de luz extensa, né, ali é o próprio Sol, né? Temos aí uma fonte pontual de luz. A fonte pontual, pessoal, tá ali o exemplo, ó. Uma velinha, uma fonte pequena. Então essa é a diferença entre uma fonte extensa e uma fonte pontual. Lembrando que os raios de luz sempre propagam-se em todas as direções, tá? E temos também uma classificação entre fonte primária e fonte secundária, pessoal. Qual é a diferença aqui de fonte primária e secundária? Primária, pessoal, já li o próprio Sol. O próprio Sol é uma fonte primária. A fonte secundária são as fontes que não emitem luz, elas somente refletem a luz. E o exemplo maior aí que nós temos é a Lua, tá? E aí esse do lado, quem que é? Não é a Lua, tá, pessoal? Esse do lado aí é a luz refletida do planeta Vênus, tá? Aquele lado que está escuro ali é a noite e do lado que está claro ali é o dia, tá? Esses planetas, somente as estrelas emitem luz, os demais planetas eles refletem a luz recebida. Então, a respeito das fontes de luz é isso, tá, pessoal? São somente essas classificações bem simples. Vamos aqui na propagação retilínea da luz. Pessoal, eu coloquei essa foto aí de um laser. Você está vendo aqui que o laser está em linha reta, ó, bem certinho. Esses lasers aqui você encontra no camelô, uns R$80. Tem um alcance bem alto aqui, isso aqui é uns 15 km, tá? Você pode utilizar esse laser, o pessoal da astronomia usa para apontar o telescópio para a estrela certinha, né? A polícia proíbe esse tipo de laser porque ele é usado também para desligar os relés dos postes, tá? Mas para efeitos científicos aí você pode estar usando esse laser normalmente, tá? Por exemplo, no seu telescópio. A luz se propaga em linha reta, pessoal, esse é o ponto. A luz não, a princípio, no ramo que nós estudamos aqui, a luz não faz curva. Mas nós vamos ver aqui ainda uma observação a respeito disso, tá, pessoal? Então, a luz ela se propaga em linha reta, tá? E ela se propaga com uma certa velocidade, que está aqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo, pessoal. Foi realizado vários experimentos, dá para ter uma aula sozinha sobre isso, sobre a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz, pessoal. E aí eu vou trazer para vocês algumas curiosidades a respeito disso, da propagação retilínea e a velocidade da luz. Primeiro que nós temos uma unidade de medida aí, chamada ano-luz. Ano-luz, pessoal, é a distância percorrida pela luz durante um ano, nessa velocidade aqui, ó. Nessa velocidade aqui. Então, isso aqui é em um segundo, né? Somando os segundos que você tem durante o ano, você vai ter um ano-luz, é uma unidade astronômica para distâncias altas, né? E aí eu peguei aqui uma fotinha, né, que nós temos aqui da representação da nossa galáxia.
Essa distância aqui, pessoal, esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aí é o tamanho da nossa galáxia e foi medido com o tamanho de 100 mil anos-luz. O que representa 100 mil anos-luz, pessoal? Significa que a luz, ou então se o flash existisse, ela sairia daqui e chegaria no outro ponto, na outra extremidade, em um tempo de 100 mil anos. Então, pessoal, nós vemos aí que essa velocidade ainda nunca foi perto. Nós conseguimos chegar perto da velocidade do som, mas a velocidade da luz ainda está biologicamente impossível para nós seres humanos sair dessas fronteiras aqui, né? Temos aqui, ó, a estrela mais próxima do Sol, pessoal, viajando na velocidade da luz. Temos aí um período de 4 anos, 4,24 anos aí para chegar lá. Isso é a estrela mais próxima do Sol. Aqui dentro, ó, deve estar por aqui, ó, algum canto aqui. Agora, se eu for sair da galáxia, aí 100 mil anos-luz. Tá? Temos aí uma data, pessoal, 65 milhões de anos. O que aconteceu há 65 milhões de anos, Iris? Pode falar, Iris. Pessoal, dentro do estúdio aqui eu tenho 2 alunos, tá? Eu tô conversando com eles aqui. Eu acho que foi quando foi a extinção do... Isso aí mesmo, a extinção dos dinossauros. Chegou um cometa aqui no nosso planeta, né? E aí ocorreu uma colisão que certamente emitiu uma luz aí, se a gente estivesse de fora da Terra. Temos aí uma imagem de uma galáxia recém-descoberta, né? O nome dela aí, ó, coloquei. Como são muitas galáxias, eles numeram por letras e números, tá, pessoal? E essa galáxia está exatamente 65 milhões de anos. Pessoal, viu uma coincidência aqui, ó? 65 milhões de anos a extinção dos dinossauros. Essa galáxia está a 65 milhões de anos-luz longe daqui. Significa que a luz da extinção dos dinossauros está chegando nessa galáxia agora. Então é possível, se tiver alguém visão da Terra aqui, a pessoa, se tivesse um telescópio aqui, conseguisse assistir a extinção dos dinossauros do nosso planeta, que ocorreu há 65 milhões de anos atrás. Eu deixo para vocês uma sugestão de leitura, tá? Aí a sugestão de leitura da revista Galileu. Se eu estivesse a 65 milhões de anos-luz de distância da Terra, conseguiria ver a extinção dos dinossauros com uma luneta potente? É um minutinho de leitura, tem vários dados lá, várias curiosidades. Você pode ler depois quando você tiver seu tempo livre. Isso aqui foi só uma curiosidade que eu trouxe a respeito da aula, tá? A respeito da propagação retilínea da luz, pessoal, tem esse problema aí, tá? Eclipse de Sobral. Não é o nosso Sobral aqui, tá? De Rio Branco, pessoal. É uma cidade do Ceará. Lá ocorreu uma experiência muito famosa da teoria da relatividade. Olha que legal, pessoal. A teoria de Einstein foi comprovada no Ceará, através de um eclipse, tá, pessoal? E ele comprovou isso aqui, ó. Ele esperou ter um eclipse lunar, e aí foi possível ver estrelas que estavam atrás do Sol, na verdade ela estava aqui, ó. E aí foi possível ver ela ao lado, né? Isso aqui foram feitos através de fotos. E aí Einstein disse que a luz sofria uma curva a depender da massa dos corpos que estavam ao redor. Que aí a gente sempre pensou, né, que a luz propagava em linha reta, tá? Você pode pesquisar aí e depois seguir aí o aprofundamento. Vamos para o próximo princípio, tá, pessoal? Princípio da reversibilidade da luz. Então, o princípio é simples. Essa pessoa, vamos supor que essa pessoa está ali vendo na TV, ao mesmo tempo que você vê ela, porque os raios de luz, eles tanto vão quanto voltam. Peguei aqui uma imagenzinha aqui, ó. Ao mesmo tempo que essa pessoa vê, a outra pessoa também vê, porque os raios, eles são reversíveis, tá? Coloquei aqui outro princípio, são bem simples, tá, pessoal? Daqui em diante, o princípio da independência entre os raios, ó. Os raios aqui, estão vendo que eles têm cores diferentes, mas, por exemplo, aqui o azul passou dentro do vermelho, aqui não saiu laranja, né? Saiu azul, e aqui, do outro lado, saiu vermelho. Da mesma forma, o vermelho passou pelo azul e pelo verde, e aqui refletiu ainda vermelho, tá? Então, pessoal, esses aqui são os meios, tá? De interação com a luz que nós temos. Agora vamos ver o tema da aula para fechar, né? Tá, pessoal? Vamos ver, para chegar nos eclipses, nós precisamos entender a diferença entre sombra, umbra e penumbra. Primeiro, pessoal, quando nós tivermos uma fonte pontiforme, nós vamos ter somente a sombra, tá? A sombra, em alguns livros, é chamada também de umbra. Então, sombra e umbra, na verdade,
é o efeito da propagação retilínea da luz. A luz vem aqui, ó, em várias direções, vai projetar aqui uma sombra da mesma forma que aqui. Aqui não passa a luz, tá, pessoal? Porque o meio é o que nós vimos aqui, ó, é opaco. E aí, como a luz ela não passa, vai ver somente aqui a sombra ou umbra projetada, né? Temos aqui um exemplo, né, como é que ficaria isso. Agora, quando for um corpo extenso, pessoal, aí nós vamos ter, além da sombra, a penumbra, tá? Tem todo esse desenho aqui, né, que é possível. A penumbra nada mais é, pessoal, do que uma sombra, só que ela tá não totalmente escura, ainda tem um vestígio ali de luz, tá? Isso somente com os corpos extensos, tá? E aí nós vamos entender, o exemplo aqui, ó, temos aqui a sombra e aqui a penumbra. Nós vamos aqui entender agora os eclipses e vamos finalizar as aulas, tá? Aqui é um eclipse lunar, pessoal. Essa aqui é a sombra da Terra, né? Na frente da Lua. E aí vamos ver, aqui um exemplo aqui de eclipse penumbral. Você vê que a diferença quando ela está na penumbra é pouca. E aqui a disposição. Nós temos aqui o Sol, a Terra e a Lua vai passando aqui, ó, o eclipse penumbral, o eclipse total e o eclipse penumbral de novo. Essa aqui é a disposição do eclipse, tá? Agora, quando o eclipse for solar, pessoal, aí é outra história, tá? Nós temos aqui uma penumbra e nós temos aqui uma umbra, né, também chamada. E aí, como é que o observador vê esses eclipses, tá, pessoal? Quando estiver na penumbra, ele vê assim, ó, como se estivesse parcial. Quando estiver dentro ali da sombra, ele vê dessas duas formas, tá? E aí uma foto aí vista de fora. Aqui, pessoal, um fato curioso, ó, nessa data aqui teve um eclipse triplo lá em Júpiter. Tem um aqui no cantinho, outro aqui e outro aqui. Todos eles com... Essa aqui dá para ver, inclusive, a penumbra. Tem um exercício aí, pessoal, perguntando por que o eclipse ocorre. Ele ocorre, na verdade, por causa de um dos princípios que eu mencionei aqui, que é o princípio da propagação. Olha aqui, elas estão até desenhadas aqui, ó. Propagação retilínea da luz, tá? Depois aí você assiste a aula mais com calma, lê esse exercício. E é com isso, com esse exercício, pessoal, que eu me despeço de vocês. Peço que acompanhem as demais aulas e até a semana que vem.